Sou Felipe Schmidt, gerente de comunicação de Powerade para Jogos Olímpicos Rio 2016. E antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Sei que teve gente que saiu de São Paulo, de Minas, acordou cedo, a gente deixou de treinar para vir para cá. Então a gente está muito feliz, muito honrado. E a gente espera que a gente possa ter uma manhã muito interessante aqui, com bastante informação, uma experiência que a gente vai fazer também com vocês, treinando um pouco para uma nova forma de analisar desempenho que o Powerade está trazendo para os Jogos Olímpicos. A gente vai ter aqui uma agenda. Primeiro, a gente vai contar para vocês em primeira mão, ninguém sabe ainda o que o Powerade preparou para os Jogos Olímpicos, o que a gente vai fazer nesse que é o maior evento esportivo do mundo. Depois, vocês já viram, nosso campeão olímpico Norberto aqui vai conversar com a gente também. Teremos uma análise específica do biomecânico da USP e, por fim, a atividade física. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Hoje é um dia muito especial para a gente. Fiquem à vontade e a gente está muito satisfeito de ter vocês aqui. Para começar, eu vou convidar aqui ao palco a Cristina Ferrari e o Conrado Tourinho, que são gerentes de marketing de Powerade para Jogos Olímpicos, que vão mostrar o que inspirou, o que trouxe eles e o que a gente pretende fazer agora aqui nos Jogos Olímpicos. Por favor, Cristina Ferrari. Bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. Isso, assim, pra gente é um prazer muito grande estar todo mundo de sábado, né, trazer para uma academia aqui no Rio, pra gente ter o prazer de mostrar para vocês em primeira mão o resultado de um trabalho que já tem aí pelo menos 2 anos. E pessoalmente para mim também é um prazer super especial, porque esporte é uma das minhas paixões. Então tá falando do meu trabalho unido com uma paixão é uma coisa muito especial. Primeiro eu queria começar contando um pouquinho para vocês, assim, né, da onde veio o isotônico. Eu não sei se todo mundo conhece a história da categoria, e é uma categoria que surgiu na década de 60, dentro da Universidade da Flórida, e foi desenvolvida por médicos. Esses médicos, na época, acompanhavam o time de futebol americano da universidade, né, que jogava na NFL, e eles não entendiam por que depois de cada partida, grande parte dos atletas acabavam internados por conta de uma desidratação severa. Né? Naquela época o pessoal, se alimentava bem, tomava água, por que tanta gente internada? E aí eles começaram a fazer uns testes, assim, na época devia ser algo super moderno, né? Eles botavam luvas nos atletas durante os treinos, e aí os caras suavam na luva, eles pegavam, espremiam a luva num balde para poder analisar o que tinha ali no suor, além de água. E foi aí que descobriram que a gente perdia sais minerais ao transpirar. Então eles, no laboratório da universidade mesmo, desenvolveram o primeiro isotônico, e na época, né, com os sais minerais. Bom, e aí passou um tempão, né, e por que então a Coca-Cola decidiu lançar uma marca de isotônicos? A gente, como uma empresa total de bebidas, entende que a gente precisa oferecer a bebida correta para cada ocasião. Então, obviamente, o esporte é uma paixão nacional aqui no Brasil, e a gente precisava também ter no nosso portfólio um produto adequado para a prática esportiva. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês sabem qual é a diferença de se tomar água ou isotônico durante a prática esportiva? Bom, vamos lá. Água hidrata, é importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo, e obviamente tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Mas ela tem esse papel, hidratar. Isotônico, ele também hidrata, obviamente, né, é feito na maior parte por água, porém ele também tem o papel de repor esses sais minerais que a gente perde ao transpirar. E basicamente o que a gente encontra hoje no mercado, né, são isotônicos que repõem 2 sais minerais, sódio e potássio, que são os 2 que a gente perde em maior concentração no organismo. E aí qual é a diferença então de Powerade para o resto, né? Powerade, além de repor esses 2 que a gente perde com mais frequência ao transpirar, ele repõe os 4 que a gente perde em maior concentração no organismo. E além disso, ele também repõe vitaminas. E aí eu vou explicar um pouco para vocês assim, qual é o papel dos sais minerais. Porque todo mundo fala, repõe sais minerais, mas para que serve, né? Bom, o sódio ele mantém o equilíbrio de líquido no organismo. Né? As pessoas têm muita curiosidade a respeito de por que cada um desses ingredientes é importante para a gente, mas o sódio ajuda também a reter a hidratação no nosso organismo. O cálcio, que regula as contrações musculares. Magnésio, bom funcionamento muscular. O potássio, que é importante para a transmissão nervosa.
E além disso, a gente tem 3 vitaminas do complexo B, que é a B3, B6 e a B12, que basicamente ajudam na recuperação muscular e diminuem a sensação de fadiga. Então, assim, isso tudo para dizer que a gente realmente oferece um produto que é completo e que visa melhorar, obviamente, a performance, né, o nosso estado de bem-estar durante a prática esportiva e suportar a gente nos momentos em que a gente realmente precisa um pouco além da água. E outra coisa bacana que eu queria compartilhar com vocês, que também é super interessante sobre a diferença de isotônico e água, né, é que a absorção do isotônico ela acontece de forma mais rápida, né? Assim, imaginem que a gente está correndo, todo mundo está com sede. Se a gente toma um gole de água, né, toma um copo de água, imediatamente você sente a água pesando aqui na barriga, você sente aquela coisa pesada. O isotônico, por ele ser absorvido mais rápido, né, pela absorção começar no estômago, ele não dá esse peso. Então, ele também te proporciona uma manutenção da sua performance sem ter essa sensação de peso. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Vou passar agora a palavra para o Conrado, que vai apresentar, como o Felipe falou, em primeiríssima mão o que a gente vai contar nas Olimpíadas. Obrigada, gente. Tudo bom, gente? Primeiro, fazendo as palavras daquelas minhas, queria agradecer bastante vocês por estarem aqui, terem acordado cedo. Quando você pensa na campanha em primeira mão para as Olimpíadas, a gente ficou pensando em qual que era o melhor público. A gente podia ter escolhido uma coletiva de imprensa com jornalistas, e foi escolhendo milhares de formas de contar essa campanha. Mas a gente escolheu vocês porque a gente realmente acredita que vocês são o DNA dessa marca, sabe? São pessoas que valorizam o esporte, têm paixão por esporte. Então a gente realmente quis fazer esse lançamento em primeira mão com vocês e pedir para vocês também participar dessa jornada com a gente, que é toda a jornada de Powerade durante as Olimpíadas. E com isso eu vou contar durante alguns minutos de apresentação tudo que a gente vai fazer e como a gente pode ajudar vocês também a entender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo olímpico. E eu vou começar, gente, contando uma história de, eu não sei se vocês viram meu nome é Conrado Tourinho, de Seu Tourinho, meu pai, tá? E ele tem uma coisa super interessante, que ele é um cara mega apaixonado e comprometido com o esporte, como todos vocês. Ele acorda cedo, ele pedala, ele acabou de completar o Gran Fondo, ele fez a última etapa agora no Tour de France, terminou em 10º na categoria dele. Então é bem interessante como as pessoas que realmente têm essa ligação e essa paixão por esporte, e é uma coisa que eu realmente valorizo e admiro muito, muito no meu pai, é uma coisa que motiva essas pessoas a continuarem performando melhor, a continuarem realmente buscando superar os seus limites e conseguir realmente bater a meta pessoal. Não é a meta de alguém, é o que para ele é satisfatório, o que para ele é uma coisa importante. Pessoas têm metas menores, como correr a primeira corrida de 5K, tem pessoas com metas maiores. O importante é você estar bem com o objetivo que você seta para você. E quando você fala de Seu Tourinho, a gente tem uma coisa muito interessante relacionada a esse tipo de pessoa, que eles valorizam muito todos os equipamentos que eles usam, desde a camisa dry fit, até o tênis, até compram bicicletas, você tem toda aquela parte de relógio, de traqueamento, de performance. Ele tem uma preocupação super interessante em como ele se prepara para performar e como ele está usando os melhores equipamentos possíveis para sempre estar em linha com os objetivos dele. Mas quando você pensa por um outro lado, às vezes, essas pessoas não têm tanta preocupação com o que elas colocam para dentro. Elas acabam tomando produtos que não trazem todos os benefícios possíveis para ela ter uma melhor performance. E é um pouco disso que a gente quer fazer com o Powerade. A gente quer trazer o Powerade como a única escolha para atletas de elite. E a atleta de elite é só um imaginário que a gente traz. Eu acho que todo mundo pode realmente ter esse comprometimento. É mais um estado de espírito do que o teu tempo, do que aquele 1 segundo que você tem que baixar. É mais como você tem essa relação com o esporte. E por que a gente pode falar que Powerade é a única escolha para atletas de elite? Primeiro, como a Cris falou, a gente é o único que repõe os 4 sais minerais que você perde na prática esportiva. E além disso, a gente está hidratando os melhores atletas do mundo. Durante as Olimpíadas, a gente foi escolhido para hidratar todos esses atletas. Então, na mão dos 10 mil atletas, durante todas as competições olímpicas, a gente vai ter Powerade. E quando você pensa nesses atletas, a gente pensa em valores que eles valorizam e que esse cara que é apaixonado por esporte valoriza também. São pessoas que respeitam o adversário, são pessoas que têm orgulho na prática esportiva, honram as suas metas e seus desafios, têm lealdade, coragem e liderança.
E quando você pensa nesses valores, esses são valores que perduram desde os primórdios dos Jogos Olímpicos, desde o primeiro Jogo Olímpico em Atenas, em 1896. Então, foi baseado em toda essa memória, toda essa questão medieval, esse imaginário na cabeça das pessoas, que a gente construiu a nossa campanha de Powerade. E eu queria mostrar nosso filme em primeira mão para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Eles são heróis dos seus reinos, mas não nasceram assim. O que carregam por dentro é o que faz a diferença. Uma incrível sede por power. Eles são os novos Bluegrass. Iron Form repõe os 4 sais minerais perdidos no solo. Powerade, fuel Olympics in Rio 2016. O que a gente quer falar é que você se dedicar e está super comprometido com o esporte não é uma coisa que você herda, como os reis e rainhas herdaram no passado. É uma coisa que você realmente conquista com muito suor, dedicação e recheado de todos aqueles valores que vocês viram no slide anterior. São pessoas que honram a liderança, pessoas que têm coragem, pessoas que realmente se portam como guerreiros quando o assunto é esporte. Então, um pouco dessa faísca de motivação que a gente queria passar para as pessoas, sabe? Fazer com que elas realmente olhem e falem, caraca, é tão interessante e é tão apaixonante ser um cara dedicado pelo esporte. Então, um pouquinho dessa sensação que a gente queria provocar para os nossos consumidores. Aqui a gente tem, eu vou te mostrar algumas imagens da campanha, depois eu vou entrar num projeto específico do Brasil, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como a gente está trabalhando. Então, a gente sempre tenta retratar os atletas como se fosse um exército, como se fosse uma armada indo para uma batalha, todos em posição de batalha, e sempre reforçando esse conceito dos novos sangue azul. A gente quer realmente criar essa elite de pessoas realmente apaixonadas por esporte. Então, até faço convite durante as Olimpíadas, quando vocês estiverem vendo o projeto, vocês querem compartilhar com a hashtag e fazer parte desse movimento. É uma coisa também que a gente super tem vontade de criar durante as Olimpíadas. Isso aqui, reforçando um pouquinho o que a Cris falou, é o nosso símbolo de Iron Form, que é o nosso composto, que realmente repõe os 4 sais minerais que você perde no suor. Então a gente traz sódio, potássio, cálcio e magnésio dentro do nosso produto, sempre reabastecendo todos os atletas e hidratando durante as Olimpíadas. Isso é uma coisa muito interessante, vocês vão ter uma surpresa mais na frente, é o nosso Squeezer Elite de atletas, tá? Isso vai estar na mão de 10 mil atletas, eu vou contar um pouquinho mais na frente sobre o nosso Squeezer. Ele tem uma ultra tecnologia que deixa o produto mais gelado e ele vai estar abastecendo os melhores atletas do mundo durante a competição mais importante do planeta. E quando você pensa numa campanha, você fala, caramba, o Brasil criou uma campanha para o mundo, deve ser uma coisa super difícil e super complicada, porque tem múltiplas línguas, tem múltiplos continentes e culturas, e a gente quer achar uma campanha que realmente tocasse culturas diferentes. Eu só trouxe esse slide para contar um pouquinho para vocês que a gente conseguiu no Brasil exportar uma campanha para 15 países diferentes e para 4 continentes. Então, realmente, você se enxergar como guerreiro, você se enxergar e se sentir motivado a participar desses novos grupos, ou essa elite esportiva, é uma coisa que motiva não só a gente, como várias pessoas ao redor do mundo. E no Brasil? Se isso tudo é bonito, romântico, incrível e vai acontecer em vários países, o que a gente vai ter especificamente para o Brasil e como a gente pode ajudar vocês também a ter um conteúdo interessante durante o momento olímpico? Primeiro eu vou falar um pouquinho do nosso Squeezer, tá? Assim como eu mencionei anteriormente, ele tem uma tecnologia de resfriamento que deixa o líquido mais frio por mais tempo. A gente está trazendo uma edição personalizada para os atletas. Pode colocar rede social? Pode colocar o apelido? Pode colocar o nome? Também pode. Então vão ter vários tipos de Squeezer diferentes no campo.
O nosso único objetivo é fazer com que ele leve o squeezer com ele e esteja sempre junto dele no momento de hidratação, porque todo mundo sabe que é uma competição de alto rendimento, alguém pode botar alguma coisa, então a gente está sempre focando no squeezer com o nome do atleta, para ele ter aquilo para ele, e vocês vão ter uma surpresa mais na frente. Além disso, uma outra vitória muito interessante é todos os voluntários que fazem todo aquele staff super incrível durante as Olimpíadas, eles também vão ter um squeezer numa outra versão, não a versão dos atletas, mas eles vão também estar sendo abastecidos pela gente durante os Jogos Olímpicos. Isso aqui é um equipamento que eu acho que vocês devem ter visto, é uma inovação que a gente está trazendo para o momento olímpico, tá? A gente chama de Power Tower. O que é a Power Tower? É uma torre de resfriamento rápido de todos os coolers. É um novo carrinho, é aquele carrier que eles carregavam. Então, um jeito mais fácil para o staff e melhor para o atleta. Você tem 20 squeezers ultra gelados. Aqui dentro você enche de gelo, então você consegue ter, vocês vão ter a chance de testar depois na linha que a gente vai ter como funciona esse novo equipamento das Olimpíadas que a gente está trazendo. Onde esse equipamento vai estar? Primeiro, em todas as arenas paralímpicas, tá? Você vai ver no campo o equipamento abastecendo os atletas paralímpicos. Eu não sei se vocês sabem, mas o campo olímpico das Olimpíadas, eles chamam de clean venue. O que é clean venue? A gente não pode ter exposição de marca. Então, para as Olimpíadas, a gente vai ter o equipamento só dentro dos centros de treinamento, mas todo o time Brasil vai estar sendo abastecido pelos nossos equipamentos, inclusive as outras seleções. E agora a gente entra numa parte super interessante que é Power Stats. Eu acho que é uma parte bem interessante para vocês que vão produzir conteúdo, que vão falar com muita gente durante as Olimpíadas. O que é Power Stats? Power Stats é um grande projeto que a gente fechou com a ESPN, e eu vou contar vários detalhes mais para frente, onde a gente vai produzir conteúdo ligado à performance durante 16 dias de Olimpíadas. Tá? A gente vai ter uma operação dentro da redação da ESPN, com diversos especialistas, e a gente vai analisar sempre a melhor performance do dia e entregar um conteúdo inédito através de um site dentro da ESPN.com. A gente vai explicar por que o Michael Phelps bate o recorde mundial em 15 braçadas, por que o Usain Bolt corre mais rápido nos 15 primeiros metros e desacelera nos 15 últimos. Então é toda a ciência e técnica por trás de performances incríveis. E todo esse conteúdo vai ser gerado por mais de 30 pessoas dentro de uma operação, e o mais interessante são pessoas com perfis completamente distintos. Você tem biomecânicos que analisam movimentos e rotações, e vocês vão ver um exercício aqui, a gente até na UBEC com a gente, que vai participar de uma experiência com a gente. Você tem todo o jornalista e o staff, toda essa parte de imprensa super forte da ESPN, trazendo conteúdo, trazendo informação e ajudando a gente a produzir o melhor conteúdo possível para vocês. A gente tem designers transformando isso em algo lindo, que dê vontade de ver. Vocês sabem perfeitamente que se o conteúdo não é bem produzido, bem feito, ele às vezes não vai para frente. Então a gente tem um cuidado estético muito interessante com o projeto também. E além disso, a gente tem uma equipe grande de estatísticos, tá? Criando toda essa ciência e essa análise por trás. Então a gente vai ter 204 horas de produção de conteúdo, produzindo análises, infográficos, posts e tudo relacionado à performance. E vocês vão ver alguns exemplos aqui para frente. Como isso vai funcionar e como a gente vai colocar isso no ar, tá, gente? A gente tem um projeto ultra multiplataforma. Ele tem, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, um site responsivo. O que é um site responsivo? Ele se auto-adapta para qualquer aparelho que você esteja acessando. Então ele funciona no tablet, ele funciona no smartphone, ele funciona na TV. A gente vai ter uma parceria com a ESPN e vocês vão ver conteúdos dentro do Sport Center. Então todo dia a gente vai ter uma produção de conteúdo especial para o Sport Center. A gente vai ter na Bodytech, então um plano multiplataforma, que a academia é um dos lugares que recebe conteúdo também. Tem a Power Aula também, que vocês vão experimentar agora, que é uma atividade super interessante que está surgindo agora com o Powerade. E a gente também vai ter dentro das transmissões da ESPN, os repórteres vão usar Power Stats como base para discutir situações em real time. Aconteceu um recorde, eles vão acessar, usar e falar durante as transmissões para trazer mais informação para o fã de esporte e para todo mundo ter essa conexão profunda com o esporte. Como isso funciona, tá, gente? Aqui é um exemplo de como isso funciona. A gente vai ter um site que vai ficar dentro da ESPN.com, então espn.com/PowerStats, onde a gente vai acompanhar
todos os dias de Olimpíadas. Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, a gente vai ter aqui no canto uma timeline onde você vai poder navegar em todos os dias olímpicos e olhar o que aconteceu do ponto de vista de performance, tá? Naquele dia, e todas as análises foram geradas. Então, se você gosta de bike, vai ter conteúdo de bike. Se você inclusive de levantamento de peso, crossfit, a gente vai produzir diversos conteúdos com diversos olhares diferentes, tudo em primeira mão, sempre vai sair por aqui. Então vocês podem usar como fonte de consulta, vocês podem compartilhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse conteúdo. Só esperar um minutinho que a gente vai passar. A gente tem também esse site, quando ele abaixar, vocês vão ver uns cards, e esses cards eles são modulares. Então você pode compartilhar o card. Você não precisa necessariamente compartilhar o site inteiro. Você escolhe um pedaço da informação que você quer compartilhar e você compartilha. Então, por exemplo, a gente vai analisar a melhor enterrada do Anderson Varejão, entender a força que ele dancou, entender a força do impulsão dele, por que a impulsão é importante, por que o recorde do ciclismo foi esse, o que tem por trás do recorde do ciclismo, qual foi a vitória power do dia, o cara que botou mais raça, o cara que compartilhou aqueles valores e realmente entregou um conteúdo interessante. E a gente sempre vai trazer para vocês também o Power Moment of the Day, que é uma análise mais profunda, feita com o Luiz, nosso biomecânico, que vai também ajudar a gente em toda essa análise e produção desse conteúdo. E no final tem um projeto que chama Você Atleta, onde você pode imputar os seus próprios dados de performance e você é comparado com atletas olímpicos e recordes olímpicos. Então é super interessante que você vê o seu treino, em quanto tempo o Usain Bolt faz seu treino. Então é super interessante como você tem essa relação também de simular a sua performance contra grandes personalidades. E aqui são vários exemplos, gente. Vocês veem que são cards. E esses cards podem ser compartilhados sozinhos. Aqui você tem a timeline dos dias. Você pode ir navegando dia após dia. Pode se inscrever para receber notificação. Vocês podem trabalhar de um jeito e usar isso como uma ferramenta de trabalho também durante as Olimpíadas. Além disso, eu acho essa parte muito interessante, que é fácil organizar por esporte, é fácil organizar por recorde. O difícil é conseguir fazer essa sinergia com esse mundo medieval e toda essa parte romântica, histórica, funcionar de uma forma integrada. Então a gente optou por fazer um filtro por valores. Então você pode filtrar tudo o que aconteceu de liderança nas Olimpíadas, tudo o que aconteceu de honra, velocidade, resistência, heroísmo, técnica, devoção, precisão, agilidade, reflexo, respeito e power. Você vai ter uma nova forma de filtrar o conteúdo e o conteúdo se reorganizar para você compartilhar o que você realmente gosta e você realmente tem interesse. Então, um site totalmente modular que está a serviço de vocês para realmente entregar um conteúdo que vocês julgarem relevante. Não é o que a gente acha relevante, é o que vocês acham relevante. Isso é muito interessante porque depois, com essa plataforma inteira no ar, todo dia, às 11 da noite, nosso querido amigão vai estar apresentando o Power Moment of the Day, tá? E ele vai estar no Sport Center falando sobre o momento mais incrível do ponto de vista de performance. Como não aconteceu nenhum jogo olímpico até agora, a gente trouxe um exemplo que foi gravado inclusive pelo amigão para vocês, tá? Pra vocês entenderem como funciona essa lógica. Você acabou de ver a vitória do americano Elias Merritt nos 110 metros com barreiras. Confira agora a análise da performance de Merritt na prova. Para ultrapassar as 10 barreiras, o campeão deu apenas 4 passadas entre cada uma delas e bateu o recorde mundial com a marca de 12 segundos e 80 centésimos. Elias Merritt ficou 4 segundos no ar. Esse foi o Power Stats de hoje. Para saber mais, acesse espn.com.br/Power Stats. O Sport Center volta já. E o que é super interessante, essa é uma análise preliminar, a gente se baseou num evento de Londres, tá? Mas a gente vai trazer coisas super profundas, movimentos, por que o jogador corta para a esquerda e não corta para a direita, por que o Messi pensa mais rápido que um humano normal. Então a gente vai ter várias análises super interessantes. E eu acho que isso é verdade, vocês até se identificaram com isso.
porque o cara consegue cortar mais rápido que qualquer atleta, é impressionante. Então a gente vai trazer sempre esse tipo de conteúdo, um conteúdo que ninguém nunca viu, tá? Com uma análise feita por vários especialistas de áreas diferentes. Além disso, eu acho que vocês sabem, a gente tem nosso power atleta Anderson Varejão. Infelizmente, o Anderson Varejão não conseguiu ser campeão da NBA, vai chegar na final de um feito inacreditável para qualquer atleta brasileiro. E ele vai ser o primeiro a participar de um programa da ESPN que chama Sport Science. Eu não sei se vocês já viram esse programa, mas esse programa é um teste de performance feito nos estúdios da ESPN para descobrir exatamente no que o Varejão é bom. Então a gente colocou uma sequência de testes de várias disciplinas diferentes, tanto de impulsão, quanto agilidade, quanto de rebote, quanto daquele grande, ele é conhecido no Cleveland como The Wild Thing, o cara que não desiste nunca, cabelo louco, que corre por todos os lados. E a parte super interessante é, a gente botou ele em teste, aqui tem um teaser, tá? Isso vai pro ar na ESPN, a gente vai soltar o conteúdo na primeira mão para vocês, se vocês quiserem compartilhar também, e a gente conseguir valorizar a performance do Anderson Varejão e mandar para ele esse momento positivo durante as Olimpíadas. Aqui tem um exemplozinho para vocês entenderem como funciona. Isso mostra que é brasileiro também, ele sabe chutar a bola com o pé, mas eu vou te falar a verdade, ele demorou 40 minutos para essa cesta. E por que eu estou contando isso, gente? Primeiro porque dia 3 de agosto a gente lança a plataforma, tá? Vocês podem acessar o primeiro dia de competição, ela já vai estar no ar. A gente vai mandar um lembrete, óbvio, de quando ela estiver no ar, para vocês todos se lembrarem de acessar e também participar desse momento com a gente. Esse material do Anderson a gente também vai mandar em primeira mão um kit para vocês, tá? E agora eu queria agradecer e passar para o Luiz Felipe, que ele tem um anúncio legal para fazer para vocês.